Fazendo uma análise no tamanho desse espaço que eu tenho nesta caixa da bateria, e eu vou utilizar estes suportezinhos aqui para as baterias de lítio. Eles são fáceis de encaixar e eles dão uma boa resistência ao final, e também são polarizados, né? Tem vermelho e preto para a gente não confundir. Analisando então esse espaço disponível, eu verifiquei que com esses suportes é possível colocar 17 carreiras de baterias, e nesse espacinho pequeno é possível colocar 7 por 5, aqui 17 por 7. Como eu vou precisar de 13 séries para poder dar os 54,6 volts do carregador da bicicleta, para a gente usar o mesmo carregador, eu vou deixar aqui alguns espaços sem utilizar. Então eu fiz esse esqueminha aqui. Nesse espaço vão caber então 100 baterias aqui, mais 30 aqui, são 130 células. Essas 130 células com 8 watts cada uma, vai dar em torno de 1 kW de armazenagem de energia nessa bateria. E é mais ou menos 20 amperes se a gente dividir por 48. Então nós vamos fazer 13 séries, e destas 13 séries, como são 130 células no total, eu vou conseguir fazer séries de 10 conjuntinhos de 10 baterias em cada série. E essas 10 baterias, então, em torno de 2 amperes cada uma, vai dar os 20 amperes, teoricamente, né? Então, a montagem que eu penso fazer será nesse tipo, e vejo que eu tenho, então, conjuntos vermelhos positivo e pretos negativos. Depois eu vou interligar todos eles em série, até que a gente tenha do começo ao fim os nossos 54,6 volts quando estiver carregado. Depois eu mostro para vocês como ficou. Então agora eu já montei as bases para colocar as células. Eu fiz com esses suportezinhos plásticos que eu achei na internet. Ele é fácil de encaixar e dá uma resistência muito boa. Ele encaixa de qualquer lado. E eu montei, então, como havia comentado com vocês, 13 séries. E estas séries compostas, então, por 10 células. E o suporte ficou assim: a parte de baixo, onde nós vamos encaixar o polo negativo da célula nos espaços em preto, e a parte positiva onde está em vermelho. Depois de cheio, aí como está espelhado esse outro lado aqui, ele virá então sobre essas baterias e vai ficar o pack desta forma. Estes suportes aqui dão uma rigidez muito boa e é fácil de ser montado. Depois eu vou mostrar para vocês como ficou no final. Concluída a colocação das células, ficou assim então o pack. Olha que ele dá uma resistência muito boa em termos desses encaixes, né? Então ele fica muito firme o pack. Agora é interessante, antes de fechar o barramento, uma dica: olhar se nos suportes vermelhos estão realmente os polos positivos das células. Conferir todos eles. Onde tiver preto, tem que estar polo negativo, né? Para não dar problema depois. Agora eu quero mostrar para vocês como ficou o nosso pack. Como comentei com vocês,
nós fizemos 13 conjuntos de 10 células, ou seja, 13 séries. O BMS que eu encomendei é um BMS 13S de 30 amperes, para sobrar um pouco. A interligação das séries, eu fiz toda ela com 3 barras de 5 milímetros, que eu acredito ser suficiente para suportar aí os 15 amperes que a gente espera. Eu deixei essas garrinhas aqui do lado, não sei se vocês estão enxergando. Depois eu vou dobrar elas, mas por enquanto, para deixar uma sobra para que eu possa colocar um jacaré aqui e fazer os testes de cada série destas. E é interessante, antes de colocar o BMS, nós temos que equilibrar todas as séries, deixá-las todas com uma mesma tensão antes de pôr o BMS, porque o BMS reconhece assim com uma diferença de 0,05 volts. A partir daí ele entende que está desequilibrado. Então é interessante, antes de interligar o BMS, fazer o equilíbrio de carga de cada uma dessas séries. Aí colocar um carregadorzinho individual em cada uma delas, e por isso então essas rebarbinhas que eu deixei aqui. O ideal seria que fizéssemos esse pack, todos eles com baterias iguais. E vocês podem notar aqui que eu tenho bateria de todo tipo aqui, porque eu utilizei, eu desmontei, ó, já fechou um curso aqui, tem que tomar muito cuidado. Eu desmontei as baterias de computador, e a maioria delas, aí, em torno de 50%, são reaproveitáveis. O grande problema é que não se sabe quanto tempo ela teve de uso, qual foi a característica do uso dela. Então, é muito arriscado colocar baterias de todo tipo. Claro que eu fiz um teste de descarga e procurei colocar baterias bem similares, que não tivesse tanta diferença uma das outras, em termos de descarga. Mas assim mesmo é arriscado, né? Então tá, fica a dica para vocês. Antes equilibre todas as 13 séries antes de colocar o BMS. Vai chegar o meu BMS sábado, depois eu mostro para você como foi feita a conexão. Então aqui nós já temos inicialmente sem dar carga, eu até vou fazer o teste pela primeira vez. A questão do curto, né? Tomar muito cuidado com esses fios descascados passando aqui por cima, né? Você viu que agora há pouco fechou um curto aqui. Essa está dando com 51 volts, quero mostrar aqui para vocês. 51 volts. Na verdade, deveria estar dando 54,6. Então, porque tem baterias aqui descarregadas, né? Então, nós vamos primeiro equilibrar e depois, então, eu vou colocar o BMS. Quero mostrar para vocês aqui que eu passei uma fita isolante em cima dos barramentos. Deixei aqui ainda porque falta soldar os cabinhos do BMS. Depois eu passo a fita em cima. Fiz dos dois lados, só para proteger um pouquinho. E também a fita isolante é anti-chama, né? Mais garantido que eu colocar um plástico aqui. Coloquei aqui um BMS, esqueci o nome desse material aqui, quase igual plástico, porque o BMS tem uns parafusinhos aqui, meio perigoso ficar balançando e entrar em contato com o barramento, quando eu vou colocar o BMS e fazer as conexões. Uma outra dica, antes de você conectar os cabinhos do BMS,
em cada série, é interessante que você desconecte o BMS para fazer as soldas, começando depois do negativo, o primeiro positivo é o número 1, depois na sequência 2, 3, 4, até chegar o final. E depois de conectado, você pega um multiamperímetro e testa a sequência para verificar que se está dando sempre múltiplos de 3 de 6, perto de 4, por exemplo. Então o segundo tem que dar perto de 8. 7,37. O outro perto de 12, de 11. Ok. E assim vai na sequência, 14, 18. Aqui já passou do limite. 22, 25, 29, 33, 36, 40, 44 e 48. Ok. Isso para que evite de você inverter um desses terminais aqui. Então, esse teste é muito importante. Concluindo, então, a nossa bateria, aqui eu recortei uma tabuinha de EVA, porque o fundo aqui é um pouco disparelho, para assentar a nossa bateria. MDF, aliás, não EVA. E forrei aqui com EVA para ficar um pouquinho mais macio, para assentar a bateria. E aqui está a nossa bateria. Então, coloquei um calço aqui, porque ela vai ficar em pé. Então a bateria vai forçar e encostar ali. Ok. Esta então é a nossa bateria montada. Agora eu vou fazer as ligações necessárias. Então aqui estão as ligações do BMS. Esse é um BMS onde a carga é separado da descarga. Então nós temos o negativo da bateria que alimenta o BMS e aqui o negativo que sai para a carga. O positivo vai mandar para a carga também, a tomada, e alimenta a chave de ignição para alimentar o sistema 12 volts da bicicleta. E esse aqui então é o cabinho da carga, que é separado. Então esse é um BMS com 3 polos, porque tem alguns que tem só esses dois aqui, já carrega e descarrega, né, pelos mesmos polos. E agora é só a gente fechar a nossa bateria. Assim eu coloquei essa espuma aqui para ela fazer pressão, para que a bateria não fique chacoalhando aqui dentro. E agora é só colocar os parafusos, fechar e instalar. Depois eu mostro como ficou a capacidade da bateria utilizando ela na bicicleta.